Olá pessoal, seja bem-vindo, Kleber Brito aqui. Hoje eu estou na companhia aqui do meu grande amigo Lindenberg Fernandes. Acertei, né, Lindenberg? Isso aí. A gente vai estar falando aqui um pouco, pessoal. Ele é o mais novo Pearl maníaco, né? E também aluno da mentoria Legado. Vamos fazer aqui um bate-papo descontraído, falar um pouco aqui sobre a nova bateria que ele acabou de adquirir, a Medital da Pearl, e falar alguns conceitos aqui, né? Ele já percebeu aqui algumas mudanças em relação à forma de tocar, né? A propagação de som também, a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E aqui eu trouxe para ele, para a gente fazer esse primeiro teste aí, como ele gosta muito de peles de filme simples na caixa, eu trouxe aqui para ele a linha Density, o modelo WC1, para a gente estar fazendo teste aqui de algumas afinações e vocês estarem acompanhando aí, beleza? Lindenberg, seja muito bem-vindo, se apresenta aí um pouco pro pessoal. Vamos lá, pessoal, eu sou o Lindenberg Fernandes, né, como o Kleber falou aqui. Eu sou baterista já há quase há mais de 10 anos e sou professor aqui da Escola de Música aqui, a Estação Musical, e toco com Chagas Fernandes. Fui convidado aí no ano passado a participar da terceira turma da mentoria, né? Isso. Participei aí com o convite do Kleber, do Samuca. Senti os benefícios e aqui já estou hoje entrando no mundo da mentoria, né? Vamos falar, pessoal, a bateria não tá afinada, tá? A gente só fez montar e deu alguns ajustes aqui, mas as peles estão do jeito que veio, tá? A gente vai estar conversando aqui. E a primeira questão, Lindenberg, é o primeiro contato, o primeiro impacto assim que você teve em relação à bateria em si, quando você montou, tocou algumas coisas aí. O que é que você pode falar em referência a outras baterias que você já teve, uma bateria maior, e hoje você tá com a pequena notável, né, como eu costumo falar, que é a Medital da Pearl. Vamos lá. A primeira sensação que eu tive é que não parecia que eu estava sentado numa bateria reduzida, né? Eu vou destacar aqui o bumbo, porque ele tem o elevador aqui de bumbo. Então, quando você está tocando aqui, a sensação não é que você está na bateria pequena e que incomoda, né? Isso foi o primeiro destaque, foi esse. O bumbo está aqui próximo, aqui na altura do meu joelho. Tem toda a sensação, todo o rebote, todo o controle, toda a movimentação do pedal. Não tem mudanças por essa elevação, eu já achei isso um grande diferencial. Os tons também, eu sempre usei tom de 10 aqui. Então, mesma coisa, nenhuma diferença. O surdo de 13, eu já tinha visto sendo tocado também, mas aí ele também não tem uma sensação, isso é um tom adaptado. Não, isso é um surdo montado, tem som de surdo, tem estrutura de surdo, a sensação também, a pegada, também de acordo com a afinação, também é de um surdo, só se a gente subir demais, que a gente, como qualquer tambor, né, vai mudar a tensão. Mas eu não me sinto penalizado por estar numa bateria menor, pelo contrário, né? É até o contrário, a gente está numa sensação de uma bateria normal, com pegada, com som, e numa especificação reduzida, né? Até quando a gente trocou aqui de bateria, o espaço aqui se abriu, né? Da direita na esquerda, atrás. Mas já de cara eu já estou muito satisfeito já. Uma outra coisa que eu achei interessante foi o sistema, o OptiLock, né? Do tom aqui, que eu realmente não conhecia esse sistema. Quando eu montei aqui, eu notei que na verdade o tom ele é suspenso, ele está preso aqui no tom holder, né? Tom holder, mas o tambor está livre, né? E ele tem um sistema aqui de segurança, que ele fica controlado, mas o tambor em si não é furado. Então, ele tem uma sensação de mais liberdade para a vibração quando a gente toca, que eu não sabia, eu não conhecia esse sistema. E a firmeza, né? Porque assim, a gente tá acostumado também tá acostumado no sistema ISS da Pearl, né? Quando a gente encontrava, né, na Export, e hoje a Export vem com o sistema OptiLock também, que é sensacional. Como eu falei, a pegada toda é uma bateria normal, né? A mesma bateria que eu tocaria com boom de 20, com especificações maiores, a sensação para mim nada mudou. Então isso é que me satisfaz, porque eu não tenho que sentir que eu tô tocando numa bateria pequena, né? Até de brinquedo, como algumas pessoas acham, né? Vê assim, acha pequeno, mas quando a gente toca realmente é a pequena notável, né? Eu gostei muito Exatamente. Algo interessante, Lindenberg, que eu quero fazer essa pergunta em relação à caixa. Você já chegou a usar caixa de 13? Fala um pouco das caixas que você já teve, assim, questão de tamanho, se mudou alguma coisa.
Eu comecei a tocar, eu acho que tu não sabe disso, eu comecei a tocar na igreja com a caixa, que era uma bateria, que era uma caixa de 12. Então, eu só conhecia tambores pequenos de 12 e eu tentava afinar meio uma caixa grande, mas não conseguia, né? Então, quando eu comprei uma nova bateria, eu comecei sempre, depois disso, profissionalmente, a tocar com a caixa de 14 por 5, né? E aí me acostumei com aquele tamanho, aquele tamanho 14. Quando eu montei agora, eu senti a falta dessa 1 polegada. Porém, não é uma caixa pequena que teria um outro timbre, né? Essa caixa de 3 aqui, a gente vai afinar e testar ela, mas de cara ela não vai ser aquela caixa que a gente chama de caixa de efeito, né? Ela não parece que é uma caixa de efeito. Ela é uma caixa que ela tem um tambor, uma sensação de uma caixa que está aí no padrão de que a gente toca em situações mais gerais, né? E eu tô doido para afinar ela aqui e testar. A gente vai chegar aí. Vamos lá. E outra que assim, ela é um pouco funda, né? Ela é 5,5, 13 por 5,5. Então assim, você vai ter uma gama de afinação aí muito grande. Lindenberg, afina um pouco aí dessa caixa, mostra aí a galera, tá né? Folgado, Como eu falei, galera, a bateria não tá afinada, tá? Não tá afinada, a gente vai estar afinando aqui, vendo algumas opções aí, até mesmo conforme o Lindenberg já curte a afinação, para que vocês tenham uma sensação aí. Ele vai tocar um pouco também, para que vocês possam sacar o som dessa pequena notável. Vou afinar aqui até chegar numa situação, não vou nem falar, vou tentar chegar em uma afinação grave, eu não vou falar nada, eu vou tentar chegar num som que me agrade, certo? E aí a gente vai tentando. Eu vou começar aqui, afogada, vamos apertando aqui. Lembrando, galera, que ele está utilizando a linha Density, modelo WC1 da Williams Drumhead. Eu já tive essa consultoria aí com o Kleber na live, né? Ele já me deu a dica. Vamos subindo aqui. Um pouquinho a esteira. E o harmônico já começa a chegar, né? Já uma pele que afina fácil, né, cara? Pra você acha que ela aí tá na região grave? Eu ainda considero isso grave. Eu toco música regional, então eu gosto de harmônicos, né? Assim, não é aquela caixa de 12 apertada como você falou, mas eu gosto, para algumas situações, aquela caixa com um harmônico mais agudo, aquela caixa um pouquinho mais alta. Sim. E aí até minha caixa quando eu toco normalmente de 14, pra mim eu afino ela média, né? Mas quando a gente grava e toca, o som já tá mais alto para o que eu toco, né? Então já tá. Geralmente, Lindenberg, quando você utiliza assim, que ela tá sobrando muito, você tem costume de usar Mongel ou você vai cortando ali na pele resposta? Eu gosto de usar Mongel. Até pela praticidade. Eu toco muito em shows assim, até shows longos, né? Tipo de baile, ou então show que é um som muito específico, mas se for regional, ou se for uma coisa mais pop. E aí, na igreja também, a gente sabe como é. Tem aquela necessidade, às vezes você tá numa música, de repente tem outra música e a gente tem que mudar rápido. Aí eu gosto de usar o Mongel porque eu consigo dar um pouquinho mais de diferença, que é um recurso que eu consigo fazer rápido, né? Jogo em cima e faço. Perfeito. Pra mim tá alto. E aí, tu acha como é que tá Pra mim tá bom. Tá bom, né? Eu gosto disso. Aí eu vou falar uma coisa, acho que a gente fez uma aula com o Cássio Cunha aqui, aí ele falou que ele tem um segredo, quando ele tocava assim, um segredo não, uma dica que ele deu. Quando ele chega num som alto assim, desejado, pra não usar Mongel ou pra dar uma fofada na caixa, ele folga bem só um parafuso. Aí chega no som mais, continua alto, mas ele dá uma amolecida, né? Ele tava melhor antes ou melhorou? Cara, pra mim tá bom. Tá, eu gostei. Também tem a questão de eu tocar às vezes num lugar mais apertado, né? Um lugar menor. E o harmônico, porque eu já usava bateria Maple, o harmônico sobrar demais no ambiente, né? Então esse Mongel me ajuda. Pronto, eu gosto assim, agora chegou pra mim.
E aí? Ficou mais sequinho? É, fica mais sequinho. Tá pronta, né? Tá. Essa pele é boa, viu? Olha aí, Olha galera. aí. Caramba. Eu sou uma pessoa que sofre com afinação. Assim, não sei se foi pela escolha das peles ou pela pele que eu tava usando, mas poucas vezes eu fiz assim um pouquinho, botei e resolvi, né? E com detalhe, com essa caixa eu nunca tinha tocado. Primeira vez que eu toco com ela agora. Essa afinação, pra mim, eu já considero alta. Eu prefiro, pra mim, já considero que já tô tocando com a minha afinação mais alta, né? Se eu fosse tocar um... Beleza, agora eu vou tocar música meia, Roberto Carlos, sei lá. Vamos testando aqui. Né? Vamos testando. Vamos abaixar um pouquinho agora, a mesma pele, vou manter o gel. Eu gosto de desafinar um pouco fora de onde o Mugel tá. Isso é uma questão intuitiva minha, eu acho que não sei se interfere. Mas eu mantenho um pouco a tensão aqui e afogo mais pra fora, assim. Já? Tocar um rock agora, né? E aí? Caixa mochila, né, velho? E eu tava querendo comprar uma caixa. Acho que é a profundidade dela, né? Que já dá essa. Mas caramba, outra coisa, aí o que é que eu faria? Cuca Teixeira, acho que ele fala isso, não lembro se foi ele, mas quando ele abaixa a caixa, ele seca a caixa, né? Os harmônicos. E ele até foga vou testar isso, nunca fiz. Ele foga a esteira pra ficar mais. Chegou mais, né? Porque tem menos vibração, aí gosta de afastar e ele bota um outro aqui. Cara, toca o surdo aí de novo. Já veio afinado já essa aqui. Ela veio pronta, né? Veio pronta. Essa Em relação boa, à afinação que tá dos tambores, você mexeria tá o seu som? Essa afinação pra mim aqui já tá intermediária. E aí eu ainda subo em alguns trabalhos, algumas músicas que eu uso os tons mais como um recurso, quase uma caixa, né? Por exemplo, eu vou testar aqui também, vamos subir aqui e ver o que acontece. E aí foi até uma música de Alceu, na primeira manhã. Pronto, aí eu fiz um groove um pouco diferente. Né? Aí eu uso o tom quase assim, só que eu iria deixar mais seco, né? Mas eu uso nessa altura, eu fico, por exemplo... Já tá pronto aqui também o som, né? Ressonância total. Era uma dúvida que eu tinha em relação a essa madeira, né? A gente até conversou na live, né? A gente não, foi tu com aquela Kleber Amorim. Kleber Amorim. E aí, vocês foram falando isso aí, eu fiquei, então vamos prestar atenção nisso aí, porque essa dúvida eu tinha, né? Mas aí, como meu pai falou quando chegou aí, e o som dela acústico é muito definido, né? É muito precioso, assim. Eu gosto desse som. Você sente a madeira falando, né? Isso. Eu gostei. Todo o casco dela é 7,5 milímetros e é 100% poplar. Não tem nenhuma mistura de outra madeira, não. São 6 folhas e 100% poplar. Eu já indico já. E o surdo tá aquele surdão, som de surdo clássico, né? Que a gente chama. Fala feito de grande, né? Fala com gente grande. Tem som de surdo, não tem som de tom, se tivesse aqui. Isso. E aí, vou testar ainda não testei isso. Depois eu gravo um vídeo e mando pra tu a ideia da zabumba que eu faço. Sim. Tu usou aquela pele... A WVT1. Né? Vintage. A Vintage, A afinação e o som dela que ela tirou foi um som muito parecido com aquele que eu tô falando. E com esse surdo aqui, chegou nessa especificidade
que eu gostei. Até no tom maior, eu tive essa dificuldade. Então vamos explorar esse campo aqui depois, porque eu acho que dá para tirar um som muito legal mais próximo à zabumba. Eu vou testar. E já é um outro lado, né, de controle assim, pelo tamanho dele pequeno, mas eu também consigo, né, aquela velha entrada de música. Aí vamos, tá tranquilo, já tá. Aquelas baladas de flashback, balada flashback, Eu penso em situações musicais assim, para afinação, né? Quando eu vou tocar, vou tocar uma balada, então sei que vai ter na igreja, então tem que ter aí eu já afino o surdo. E rola muito aquele Outro assunto legal que você tocou aí nessa parte, quando você pensa no contexto assim, fora gravação, vamos falar da guerra mesmo, ao vivo, que você chega no local, a gente sabe que dependendo do local, se for aberto, fechado, teto baixo, teto alto, como você se comporta com isso em relação à afinação, que a gente sabe que é sempre importante dar uma checada, ver essa questão. Você pensa também nesse contexto em relação mais específico, como uma gravação, eita, eu vou tocar isso, ou tipo, não, ao vivão eu sou mais flexível, como é que funciona? Depende do ambiente. Às vezes eu afino pensando no fim, né? Eu penso, não, tá muito eco, por exemplo, né? O grave tá muito... Aí eu tento controlar mais o grave, até esses recursos aqui que eu falei, afino um pouquinho mais alto para dar uma equilibrada. Uma outra coisa, em relação ao contraste dos tambores que eu uso, porque isso é para ambiente grande. Às vezes tem ambiente que eu já toquei que você toca a caixa aqui, para aqui você tá agudo, tá ótimo, mas quando você vai lá atrás, aí virou uma mistura. Então, eu gosto de criar esse contraste, e até um ponto benéfico nessa aqui, que ela é pequena, mas ela ainda dá, né? Pouco tempo aqui mexendo na afinação, eu já consegui criar um pequeno contraste de afinações. E às vezes eu tenho, por exemplo, que colocar uma caixa lá em cima, porque lá atrás, isso acontece no tempo, né? Às vezes, lá atrás a caixa vai se dissipando, o som da caixa vai se dissipando, e vai ficando grave, vai ficando tudo numa coisa só. Aí... Você tá aqui, eu aprendi isso de alguém, eu sempre lembro, tem que falar quem foi. Isso foi Jeff Porcaro que falou que em gravação quanto mais ele distanciar o grave da caixa, do agudo da caixa, pra sonoridade fica melhor. Aí eu lembrei disso, e quando eu faço isso, aqui a caixa tá muito alta, mas lá no ambiente, no contexto, tá equilibrada, né? Eu sei. E aí, poxa, se eu conseguir fazer isso, com uma bateria só, é muito bom, né? Pérez William aqui também, mexi um pouquinho, caramba, e chegou, né? Não precisei, só mexi na pele de cima. Então, no caso assim, você sempre, na sua afinação, no contexto ao vivo, você pensa nessa questão, tipo, peraí, aqui é uma coisa, e de fato, aqui é uma coisa. Até mesmo se a gente for lá fora, fechar tudo aqui, você tocar e a gente for pegar uma captação lá fora, vai estar um outro som totalmente diferente. Eu posso dizer que eu penso na... Ponto A e ponto B. Ponto A e ponto B, depende de onde eu tô, e também, assim, digamos que eu penso no ouvido de quem tá ouvindo, né? Então, isso interfere. Gravação já é diferente, porque o som é exatamente aquilo que eu fizer aqui, vai ser captado com perfeição. Mas às vezes tem isso. E aí, uma outra coisa que eu trazendo para cá também é a questão do grave também, que não se perde o timbre de bumbo, né? Falando do bumbo. Mas, por exemplo, se eu for tocar com a mesma bateria com essa aqui e levar para lá, para esse local que eu falei, eu não vou ter que me preocupar com, né, o bumbo de 22 e o som da equipe preservado. Então, todo mundo vai escutar um som de bumbo, mas não tem aquela reverberação dos tambores maiores, né? Mas o timbre se mantém, isso é muito legal. Testa o aro da caixa. Certo. Aro também é uma coisa que eu sempre olho, certo? Eu vou falar, antes de tocar, eu vou dizer, tem aros que eu toco, de baterias que eu toco, que eu não consigo tirar som de aro, pela bateria, assim, não sei se é a madeira, não sei, o aro não é um aro diferenciado, mas o som, do geral, não me agrada. É tanto que no começo aqui eu já fui testar e aí eu vou dizer que eu gostei muito do som do ar aqui, certo? Porque tem um sonzinho de madeira que eu gosto. Como se fosse uma clave, né? É uma clave, o som da madeira mesmo. Eu gosto mais do som da madeira do que o som
do que o som, digamos assim, se for tocar o som metálico, do metálico do aro. Uhum. E aí isso aí a gente faz através do contato na pele, né? Da vibração. Tem uma coisinha na mão também. Mas eu gostei do som do aro dessa caixa, certo? Desse aro, dessa caixa. E aí se eu tirar, tem outra coisa aqui, se eu tirar um gel ainda aumenta, né? Aí às vezes eu faço isso também, aí tem que tirar, né? Eu pego o máximo de harmônio possível. E aí depende da situação. Eu já vou deixar com um aqui, eu preferi com um. O som do aro dela é satisfatório, né? Dá pra... Não tem essa, não passa nem pela cabeça que é um produto inferior, que é uma ferragem, que foi... Não tô... É sentar e tocar, né? Exatamente. Não é à toa que a Medital ela é uma pequena notável, mas é uma pequena que fala feito gente grande, né, Lindenberg? Sim. Agora mais eu ainda vou tocar mais nela e confirmar mais ainda, mas quando eu toquei na sua eu percebi já o som, quando também outros bateristas sentaram lá e eu fui escutar, eu fiz, opa. Isso, e é um assunto que assim, ele tocou na minha afinação, que não é a afinação dele, então ele já teve uma certa empatia com o instrumento, né? Quando você toca, você tá ouvindo o som atrás do instrumento, quem tá na frente é outro som totalmente diferente. E outra pessoa tocando, você ouvindo, é outra pegada, é outra vibe. Então assim, você tem várias referências onde você pode estar trabalhando até mesmo para sua aquisição, né? Mas e aí, Lindenberg? Pra gente dar uma encerrada e você tocar um pouco aí, faça as considerações finais aí, o que você achou, fala o seu contexto e perspectiva. Certo, vamos lá. Primeiramente eu vou então agradecer, né, pela disposição de vir aqui. Eu trouxe a bateria da loja hoje. Aí ele veio aqui me ajudou a montar, trouxe aqui um brinde. E tá tendo essa conversa aqui, né? E a primeira impressão, como eu falei, foi muito boa da bateria. Algumas expectativas e dúvidas que eu tinha, assim, como é que será que vai ser na hora que eu sentar, né? Já foram aqui respondidas com pouco tempo de conversa. Uma delas era a respeito dessa condição de eu conseguir ter o mesmo som que eu quero numa bateria nova, né? E numa bateria de tamanho diferente, que é uma coisa que eu não conhecia. Mas aqui eu já estou me sentindo em casa, assim, vou falar. Pela afinação da caixa aqui, até as duas, que eu trabalho muito com essas duas que eu mostrei aqui rapidamente, as duas afinações da caixa. Cheguei rápido, tá pronto aqui, já se fosse tocar mais tarde já iria chegar com ela assim como ela tá. Então a bateria consegue realmente responder suas expectativas, né, de som. Cada um é diferente, então que bom que Kleber toca dele, ele chega no que ele quer. Samuca tocou no dia lá, também já tirou o som dele. E ela consegue atender essas expectativas diferentes, né? E aí aqui eu ainda usei dois exemplos distintos, que foi uma música mais regional e ainda toquei um pouco uma coisa mais pesada, meio rock, meio pop assim. E também, eu pessoalmente não senti diferença, né? Não senti dificuldade. Então eu quero usar ela agora, vai ser minha bateria de gigs principal agora. E eu indico, eu com certeza, se alguém perguntar agora, eu vou dizer, não com... Levantar a bandeira da Medital, né? Tem que levantar agora. Vou falar uma coisa aqui, não sei se é polêmica, mas eu não é uma bateria que eu vou precisar de colocar redes aqui, sons digitais, para chegar num som que a bateria não tem, né? A não ser que seja algo bem específico que você queira, né? Isso que eu falo, quando eu falo é para dar um timbre que a bateria não tem, tô falando de timbre. Ah, né? Sim. Não de um som diferenciado, tô falando de timbre. Eu não vou precisar disso, né? Porque às vezes a pessoa pode se preocupar, não, eu preciso de um som de bumbo maior, eu só tenho um bumbo de... Não, aqui resolve, certo? Então, o som natural dela, essa palavra eu gosto muito, o som natural dela, para o que eu preciso, para o que eu demando, ela já está resolvendo aqui. E Lindenberg, o que falar da WC1, da linha Density, da Williams? Minha reação falou mais do que tudo, né? Na hora que eu... Colocou, ele colocou aqui na hora, colocou, eu fiz aqui fui testando e aí eu cheguei muito rápido, sem falar da clareza, certo? Pele nova, ele chegou aqui com a pele, montou,
mas a clareza que eu consegui muito rápido, assim, foi impressionante. Eu não esperava, eu esperava que ia ter que demorar um pouquinho, ajeitar, mas aí eu cheguei na tensão que eu queria, fiz os ajustes na caixa, específico da caixa, a pele respondeu rapidíssimo, assim, pronta a resposta. E aí, 2 afinações, né? Eu só testei com 2, ainda nem baixei tanto, mas entregou assim a mesma precisão. Eu gosto de definição sonora quando eu toco, até porque como eu gravo também, às vezes eu toco músicas bem específicas. Se eu tenho um som mais ou menos, eu não chego num tipo um frevo, ou se eu tô tocando uma coisa mais de funk, uma caixinha seca também, se a pele não entregar, né, junto com a caixa, eu vou ter que ficar aqui tentando ajustar. Mas se eu preciso disso, é pessoalmente isso. Se eu preciso disso, é porque tem alguma coisa errada com o equipamento, né? Uhum. Se eu já sei o que eu quero e o equipamento não tá dando, tem alguma coisa errada. E aí me chamou a atenção isso. Pá, chegou, montou, afinou e já chegou, não sei se você percebeu, que a afinação, assim, mais ou menos é que eu sempre uso no meu som, sim, né? Então eu já tava com aquele na cabeça o produto respondeu, né? Isso para mim é um ponto muito positivo. Tô muito feliz. Desde já, obrigado por ter aceito esse convite aí, ter pego você de surpresa, que já tem um tempo já que a gente marca de eu vir aqui, a gente trocar uma ideia, e nada como o dia certo, né? Momento certo, hora certa, pra gente poder fazer e tá mostrando essa maravilha aí que vocês estão vendo aí no vídeo. Somos agora 2, né? Com a Midtown. Com certeza, aqui em João Pessoa, né? Só tem 2, será? Eu acredito que sim. Pelo menos que eu tenho conhecimento, sim. Então vamos propagar e levantar essa bandeira aí, né? Não, eu levanto. Então é isso aí, pessoal. Deixa seu comentário aqui, tá? Fala o que você escreve aqui, deixa uma sugestão aí de tema pra gente poder estar trazendo, tanto com o Lindenberg, como outros bateras aqui da cidade de João Pessoa, beleza? Desde já, obrigado a todos. E é isso aí, vocês vão ficar com alguns registros de imagem aí dessa pequena notável e um som que o Lindenberg vai tirar, beleza? Valeu, obrigado. Valeu.